Eu acho importante quando a gente olha essas eleições municipais, tem uma métrica que ela é relevante, mais até do que o número de cidades. É o percentual da população do estado que o partido governa. Aqui, por exemplo, nas eleições em 2016, o PSDB do Rio Grande do Sul, talvez tenha sido o quinto ou sexto estado com mais, o partido com mais prefeituras no estado, mas ele governava mais de 30% da população do Rio Grande do Sul, porque tinha Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, grandes centros urbanos. Isso deu, obviamente, uma estrutura para a campanha estadual. Logo em seguida, elegeram, em 2018, o PSDB elegeu o Eduardo Leite, governador do estado. Então, acho que esse é um driver que a gente tem que dar uma olhada, é o percentual da população do estado que o partido governa. Mas outro elemento, assim, olhando esse mapa, Renato, esse mapa do Nordeste, não lhes parece curioso que o Nordeste tenha dado a maioria que deu para Lula da Silva ganhar a eleição? Então, essa dissonância entre o resultado da. Exato, esse mapa. A dissonância entre a eleição presidencial, que isso aqui era tudo vermelhão, e o que aconteceu nas eleições municipais, ela, ela pode dizer duas coisas. Uh, uma delas é que o PT não tem a força de Lula. Lula é um partido que está nos seus estertores. Lula da Silva ainda tem um domínio no Nordeste, etc., mas o PT não consegue repetir o desempenho que Lula tem no Nordeste. Então a gente está prestes a ver aí uma passagem de bastão no poder na esquerda que é muito relevante, por quê? Porque saindo Lula, quem é o candidato do PT à presidência da República? Em 2026, vai ser Lula? Eu penso que sim, né? Ainda que com condições de saúde bastante debilitadas. Se não for Lula, quem será? Haddad, que já foi derrotado? Quem é o próximo líder do PT? Né? E sobre essa frase do Paulo Pimenta, subscrita, obviamente, como não poderia deixar de ser por Reinaldo Azevedo. Aliás, eu não sei por que o Reinaldo faz tanto esforço em sentar, gravar no estúdio. Ele poderia simplesmente replicar o que o ministro das Comunicações diz. Essa frase de que o Lula é o centro, né? Eu brinco, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro em Porto Alegre. Para mim, Santa Catarina é o norte. Eu estou no extremo sul, né? Em que posição no espectro político alguém tem que estar para achar que o Lula é centro? Então, isso fala mais sobre quem diz uma frase dessa do que sobre Lula. Lula não é um presidente de centro, ele é o presidente do centro. Ele comanda o centrão, mas comanda o centrão para colocar o centrão a serviço da sua agenda. Ou seja, é aquilo que eu disse, Lula é que tem a gravidade política que arrastou o Centrão para o colo dele. Não é que o Centrão arrastou Lula, é o contrário. Né? E essa é outro ponto que eu acho que tem que dar uma olhada nessas coligações aí no Nordeste, inclusive, que eu disse, é o segundo elemento que a gente tem que olhar no mapa, é ver quem está coligado com quem. Ganhou o prefeito do MDB, mas ele tem o apoio do PT. Ganhou o prefeito do PSD, mas o vice é do PL. Então, essa abertura das chapas, né, ajuda às vezes a dar uma entendida. Porque, e o Luiz Felipe tem razão, tem uma diferença brutal entre direita e centro. Obviamente que eu não estou sugerindo a fusão dessas forças, mas eu estou dizendo que em nível local, principalmente, né, em nível nacional importa muito mais o posicionamento político macro dos partidos e dos candidatos. Em nível local, às vezes importa mais qual partido tem penetração em que bairro, com qual líder, e isso ajuda às vezes a decidir uma eleição. Então essas coligações localmente, elas são esse somatório, às vezes esdrúxulo, né? A gente vê nas eleições municipais algumas alianças esdrúxulas para tentar chegar à vitória aí.
eu acho que convém dar uma olhadinha em quem estava com quem nessas cidades em que o centro ganhou no Nordeste, né? Ganhou o MDB com apoio do PL ou com apoio do PT? Acho que isso é um outro tom de coloração nesse mapa aí.